Você tem o sonho de se tornar um escritor. Até começou a escrever lá os seus primeiros textos, mas ainda não conseguiu escrever uma história completa? Ou até você já terminou de escrever as suas histórias sim, mas ainda fica aquela dúvida: será que você é mesmo escritor? Afinal, quando uma pessoa pode se considerar um escritor, é quando ela tem uma faculdade, ela precisa ter uma faculdade, ter vendido milhares de livros. Nessa aula, Pequeno Gafanhoto, eu quero apresentar para vocês esse tema e vamos discutir o que de fato é se tornar um escritor. Vamos desmistificar o que de fato é você ser um escritor. Minha seja bem-vindo a mais um episódio do Plot, a nossa aula de toda terça às 19 horas, às vezes ao vivo, às vezes gravado. E nós estamos aqui na aula 64, faça chuva, faça sol. Se você quer assistir as outras 63 aulas, basta ir no canal Lição Nerd e ir na playlist do Plot, que tem várias aulas lá, não só a playlist do Plot, mas a gente também tem a leitura crítica, enfim, tem outras coisas lá também pra você aprender ao quê? Aqui na Lição Nerd você aprende a deixar de ser apenas um fã para se tornar um escritor. Aqui você se torna um escritor, Pequeno Gafanhoto, e realiza o seu sonho de escrever a sua história e compartilhar essa história com o mundo. Afinal de contas, a gente quer escrever pra compartilhar nossas histórias, né? Olha, essa temática tá até em torno do assunto que a gente vai falar hoje. Existe esse tema polêmico de que escritores precisam cumprir algumas tabelinhas para, de fato, se tornarem escritores. E é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Foi um tema que eu quis trazer. Tem muita gente que até escreveu histórias e não se considera um escritor por conta de todos esses, esses misticismos que as pessoas têm de você só é escritor se você fez uma faculdade XPTO. Você só é escritor se você fez não sei o quê. Você só é... Cara, vamos exemplificar, vamos botar exemplos, vamos desmistificar esses contos e entender de fato o que é um escritor. Acho muito legal que o nosso mercado editorial esteja crescendo, até para cursos, para profissionalizar escritores, inclusive eu tenho a jornada aprendiz de escritor, mas isso também trouxe esses jargões de que pra você ser um escritor você tem que vender X exemplar, pra você ser um escritor você tem que não sei o quê. Cara, vamos conversar sobre isso e vamos entender de fato se você pode se considerar um escritor agora, porque me deixa muito triste que alguns alunos consigam escrever as suas histórias e ainda não se consideram um escritor só por conta de todos esses jargões que rondam aí na internet, essa pressão de que, pra você ser um escritor você precisa ter isso ou aquilo. Vamos conversar aqui sobre o que de fato torna uma pessoa um escritor. Vamos começar pelo básico? Se eu for olhar lá no nosso Aurélio, o nosso dicionário, ser um escritor, segundo as definições do nosso dicionário, é aquele que escreve, seja ficção, seja poemas, seja crônicas, seja contos. É a pessoa que escreve. Tão simples quanto isso, escritor é essa pessoa que escreve. Mas eu vou além. Eu gosto de considerar os meus alunos de fato escritores quando eles publicam essas histórias. Porque pra mim, não adianta você escrever histórias e deixar elas guardadas na gaveta. Claro, eu sei que tem gente que faz isso para um exercício espiritual, né, psicológico. Eu escrevo pra colocar meus problemas no papel. Eu escrevo pra me distanciar dos meus problemas. Eu escrevo pra alcançar minha espiritualidade e tudo mais. Eu acho isso muito legal, de verdade. Mas ainda que seja por isso, publique as suas histórias. Pra mim, ser um escritor de verdade é quando você escreve e publica essas histórias. Mas ainda assim é simples, porque vamos conversar aqui nessa aula. Não estou falando sobre você ser um escritor publicado por uma editora grande. Inclusive, é um dos temas que eu vou abordar aqui também, porque tem gente que tá achando que você só pode ser escritor se você tiver um livro físico seu na mão publicado. E vamos lá, gente. A gente tá em pleno século XXI, na era digital, e realmente vocês estão exigindo isso de escritores? Dá licença, né? Existe aí algumas discussões no mercado como um todo, né? Que, com relação a esse tema, de que tem gente que defende que um escritor só é aquela pessoa que escreve mais de um livro, que publicou mais de um livro. Fora isso, se você publicou um livro, você é só o autor daquela história. Mas, cara, não entendi. Quer dizer que se você escrever um livro só durante toda a sua vida, você não pode se considerar um escritor? Pra mim, você pode sim se considerar um escritor. Afinal de contas, se você pega aí do mundo inteiro, quantas pessoas já escreveram um livro? São poucas. A gente pode contar no dedo. É raro, dentro do nosso meio social, a gente ter muitas pessoas que, eu já escrevi e publiquei uma história. Então, você
ter dado esse passo de escrever uma história, conseguir publicar, ou seja, conseguir mostrar essa história para outra pessoa, seja onde for essa publicação, para mim isso te torna, assim, um escritor. Você pode não ser um escritor profissional, que vive da escrita ou que de fato escreve, tá todo ano publicando alguma coisa, o que de fato é diferente. Mas, por exemplo, se a gente pode considerar uma pessoa que é jogadora de futebol e uma pessoa que é um jogador de futebol profissional. Esse cara que é jogador de futebol profissional, ele vive só do jogo de futebol dele, ele treina muito mais, ele, né, tem a vida toda em volta disso. O escritor profissional da mesma forma. Então, para ele viver, para ele viver da escrita, ele vai ter que também fazer outros trabalhos com relação à escrita, vai ter que movimentar sua carreira como escritor, publicar outros livros e etc. Mas a gente também pode ter o escritor que leva isso como um hobby e tá tudo bem. Você não deixa de ser menos escritor por causa disso. A gente tem artesãos também que são artesãos profissionais, ou seja, vivem do seu artesanato. E nós temos artesãos, ou pintores, ou músicos, que são músicos de hobby, que eles não necessariamente vivem daquilo. E não porque eles não conseguiram, fracassaram, é porque de fato eles gostam de tratar aquilo como hobby. Não que eles façam isso de forma aleatória, ou à toa, ou não se aprofundem naquele tema, mas o nível, né, de comprometimento, digamos assim, do quanto você dedica a sua vida, quando você é de fato um profissional daquilo, e quando você simplesmente faz por hobby, é diferente, né? Até porque quando você faz só por hobby, porque significa que você tem outro trabalho que te toma mais tempo pra você fazer outras coisas. O que não tá errado. Só que você pode sim ser um escritor, mesmo por hobby. Imagina que legal você chegar, colocar numa entrevista de emprego. Teve uma aluna minha que ela, numa entrevista de emprego para ser revisora, é claro que também dentro do mercado editorial, então ajudou muito mais ela, mas até quando eu falo no meu trabalho que eu escrevo, que eu sou escritora, nossa, as pessoas acham isso demais. As pessoas olham ainda, por mais que no Brasil não seja tão valorizado, as pessoas ainda olham com aquele arzinho de, uau, você escreveu uma história, nossa, você consegue publicar um livro, você consegue contar uma história do início ao fim. E quando essa minha aluna falou que ela era uma escritora, é óbvio que ela não tem como dizer se isso de fato ajudou ou não ela ganhar o trabalho, mas com certeza deu um brilhozinho no olhar. Ela falou das pessoas que estavam entrevistando ela, foi um diferencial para ela falar que, olha, eu escrevi um livro, eu sou escritora, eu escrevo histórias, né? Óbvio que para alguma atividade, alguma profissão, isso talvez não seja tão relevante, mas de você mostrar isso, mostrar que você escreve, faz diferença, cara, faz diferença no currículo da vida. As pessoas ficam mais interessadas, as pessoas querem saber. Teve um outro aluno meu que falou que ele tava no Tinder conversando com o affair dele, e aí falou assim, não sei o que, porque eu tô publicando meu livro, aí, olha, nossa, você publica, caramba, que cara inteligente, não sei o que, e chamou muito mais a atenção, né? É uma coisa que chama mais a atenção. Então, não tenha vergonha de falar, eu sou escritor. Mas eu só escrevi um livro. Tá, mas é um que talvez seja de muitos, mas é um, talvez, que é o livro da sua vida, o livro que você se dedicou um tempão pra escrever. Você é o escritor daquele livro. É o escritor, ou seja, o mais simples possível, o Aurélio fala. Escritor é aquela pessoa que escreve, você escreveu e tem como provar, olha aqui, esse é meu livro, eu escrevi essa história. Então, você é um escritor, mesmo que seja por hobby. Não existe faculdade para se tornar um escritor, tá? Isso é uma coisa que também me perguntam no Instagram, e era uma coisa que eu tinha dúvida antes, quando eu queria se tornar escritora. Não existe uma faculdade que regulamenta isso, tá? Recentemente, um dos meus seguidores no Instagram até falou que a PUC do Rio Grande do Sul tá com um curso de graduação, sim, para escrita criativa. Olha que legal. Então, de fato, hoje tem. Mas não é obrigatório, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, é obrigatório você fazer uma faculdade de direito para você se tornar um advogado. Inclusive, para você se considerar um advogado, você precisa lá fazer a OAB, senão você não pode nem sair por aí dizendo que é advogado, nem advogando e etc, né? Você precisa lá ter o seu certificado. Para você ser médico, você tem obrigatoriamente que fazer a faculdade de medicina, e não só isso, tem que fazer lá as especializações e tudo mais, né? Hoje em dia não é obrigatório você fazer nada disso, não tem nenhuma certificação para você se considerar um escritor. E eu sinceramente espero que não exista isso ao longo do tempo. Ju, mas você não acha que é legal ir se profissionalizando, criar, né, essa seriedade dentro do nosso mercado editorial? Eu acho muito legal, eu acho excelente ter esses cursos de graduação justamente para, sim,
sim fazer a pessoa que quer trabalhar com a escrita se aprofundar mais, ter uma base de apoio, ter sim uma seriedade, mas acho que amarrar isso a ter uma certificação, você é ou não é escritor, se você se certifica, acho diferente. Porque vamos concordar, né? É diferente de uma medicina que você de fato tem que estudar, explorar um corpo humano, porque você está lidando com vidas, então você tem que certificar se aquele profissional de fato vai conseguir lidar com as vidas das pessoas ou não. Um advogado, a mesma coisa. Ele tá dando com leis. Você precisa certificar se aquele cara de fato conhece as leis para conseguir advogar ou não. Querendo ou não, ele tá lidando com vidas também. Uma causa ganha ou perdida pode arruinar a vida de uma pessoa, né? Então ele precisa entender ali dessas leis. São muitas coisas não intuitivas que abordam esse tema. Agora, você não precisa necessariamente certificar se aquela pessoa sabe ou não contar uma história. Porque as histórias são intuitivas. Ah, Juliana, você sempre fala que a gente não pode escrever histórias de forma intuitiva. Não é que você não pode escrever histórias de forma intuitiva, é que existe um jeito de fazer isso melhor, que é com planejamento, que é com você aprendendo, e sempre aprendendo mais sobre escrita criativa. Mas eu acho daí, a você ter um curso, a você ter que ter obrigatoriamente um certificado, eu acho um pouco demais, né? Talvez para que as pessoas queiram trabalhar em empresas que hoje cada vez mais cargos referentes à escrita, a escritores têm surgido dentro das empresas, eu acho que realmente você ter um certificado ou obrigar esse certificado é um pouco demais. O estudo de técnicas faz parte da carreira do escritor. E eu não estou dizendo que o escritor tem que ignorar essa parte, muito pelo contrário. Eu acho obrigatório, sim, o escritor estudar, mas não ser necessariamente certificado para isso, porque o estudo do escritor, ele não está só associado com cursos. Eu aprendo muito com cursos e com livros também. Indico os meus alunos que eles façam o meu curso, é óbvio. Indico que você faça a jornada aprendiz escritor, é óbvio. Eu sei que você vai escrever 2 vezes mais rápido. Você vai conseguir publicar suas histórias. Você vai se tornar um escritor, com toda certeza. Mas o aprendizado da escrita também vem de você fazer experimentações, de você ler mais, não só sobre técnicas de escrita, ler mais livros, de você assistir as histórias e entender como elas foram construídas, como elas foram contadas, ficar de olho na vida real, que tá cheia de histórias reais aí, tão loucas quanto as histórias da ficção, de você ficar de olho em como foram construídas em determinados diálogos, enfim. Você ir fazendo essas anotações, pesquisas também. Isso é muito importante para a vida do escritor. Isso te torna um escritor melhor. Então, se você quer, você não precisa ter um diploma para se tornar um escritor, mas se você quer ser um escritor melhor, é sempre bom, sim, que você estude. Só para repetir, porque eu sei que algumas pessoas vão me perguntar. Eu não sei, não fiz o curso, mas esse meu seguidor disse que fez, e é o curso de graduação para escrita criativa da PUC do Rio Grande do Sul. Outra coisa também que é muito falada é sobre essa questão de vendas. Você só pode ser considerado escritor se você vendeu X livros. Se você vendeu um livro, ou se você nunca vendeu um livro, você não pode ser considerado um escritor. Cara, não existe isso. Você pode ser um escritor mesmo que você nunca tenha vendido um livro. Se o livro tá lá, sei lá, no Wattpad, por exemplo, publicado, você não vendeu nada lá. Mas ainda assim você tem leitores. Então você pode sim se considerar um escritor. Olha, eu sou escritora da história XPTO. Olha, eu escrevo, eu também sou escritora. Sou escritora da história que tá lá no Wattpad, na Amazon, seja onde for. Publicado e divulgado. Mas existe sim a questão do best-seller, né? Mas algumas pessoas também, alguns especialistas no nosso mercado editorial, diferenciam a marca do que é um best-seller. Às vezes isso é 10 mil exemplares, tem gente que fala de 100 mil exemplares. Para você se considerar um best-seller, entrar na lista lá, isso depende muito, tá? Mas é muito legal quando você alcança uma marca dessa. Eu, por exemplo, tô querendo firme e forte alcançar essa marca de venda de 10 mil livros do meu livro A Máscara de um Anjo. Já tem, tá aqui, e já tem um plano de ação pra fazer isso, porque eu também não posso simplesmente ficar sentada esperando que milagrosamente isso aconteça. Tem até um plot aqui onde eu falo sobre isso, sobre faça o seu livro ser lido, como fazer o seu livro ser lido. Você precisa, sim, ter suas estratégias de marketing e de divulgação para que isso aconteça. Não adianta você ficar sentado com muita gente espera por aí acontecer o milagre de alguém achar e viralizar o seu livro. Faça por onde também, você pode fazer essas campanhas, essas estratégias de forma gratuita. Não necessariamente você precisa colocar dinheiro, é só botar sua mente para pensar. Entender como faz divulgações orgânicas, né? Ou seja, sem pagar nada na internet, entrar em grupos e etc. Tem solução.
Você só precisa correr atrás para ter essa solução. Eu defendo apenas a publicação da história, como eu falei, né? Eu entendo que isso faz parte do processo da pessoa se tornar um escritor. Porque escrever e colocar na gaveta, aquela pessoa não tem uma experiência completa de ter o feedback das pessoas lendo a sua história, de ter a sua história mudando a vida de outras pessoas, de ter a sua história divertindo outras pessoas. E, gente, da história mais boba à história mais complexa, pode fazer diferença no dia de alguém. Quer um exemplo simples? Existe uma história que eu criei pro evento que eu faço, Maratona de Fã Escritor, que inclusive vai ter um agora em setembro, então já fica de olho, vocês que querem conteúdos gratuitos, de qualidade, fica de olho, porque em setembro a gente vai fazer mais uma semana da Maratona de Fã Escritor, antes da abertura da turma da jornada Aprendiz Escritor. Enfim, e eu fiz essa história para exemplificar, porque nessa maratona, nessa semana, né, nesse evento, eu ensino você a fazer os primeiros passos de um bom planejamento para você escrever uma boa história. E do zero, né? Se você pratica os exercícios, você sai de lá com uma boa premissa para você já escrever sua história. E aí, nessa de fazer esse conteúdo, me deu uma ideia de escrever uma história sobre um gato escritor. Eu, de verdade, fiz isso enquanto fazia o conteúdo. E aí, surgiu o Chico, o Gato Escritor. Se você quer ler essa história, tá no Wattpad, tá no meu Wattpad. O link do meu Wattpad fica aqui embaixo na descrição. E é uma história tão simples. Eu acho que tem 5.000 palavras, 4, sei lá, é uma história muito simples, só que conta a história de um gato que queria ser escritor e enfrenta uns problemas, mas ele consegue, graças à criatividade dele, fazer com que o livro dele seja lido por toda a comunidade de gatos e etc. E, cara, eu recebo comentários, você pode ir lá no Wattpad, não tô falando, tipo, aleatório aqui, não tô inventando, eu recebo vários comentários lá no Wattpad de pessoas falando, nossa, que história que me inspirou a não desistir do meu sonho. Caramba, eu vou ser igual o Gato Chico e vou escrever minhas histórias, vou dar um jeito de divulgar elas e tal. É uma história que passa uma mensagem, e as histórias que passam mensagens podem ser o mais simples possível, você pode mudar o dia de alguém. Eu tô dando esse exemplo porque foi uma história tão simples, tão aleatória que eu fiz, nem passou por revisão ainda, tá lá, eu já até achei alguns erros lá que eu preciso revisar. Porque eu só queria usar ela como exemplo de como você pega o planejamento e transforma numa história, né? Que é o que eu ensino nesse evento que vai acontecer em setembro, a segunda versão desse evento. E eu só queria sabe, mostrar isso. E ainda assim, óbvio, foi uma história bem feita. E por isso que deu essa repercussão. Ai meu Deus, Juliana, então como escrever uma história bem feita? Tem Maratona dos Plots, você vai aprender também na semana de setembro. Só que é o seguinte, o que eu quero mostrar é que uma história simples também pode fazer diferença no dia de alguém, e é por isso que eu defendo tanto que pra ser um escritor você precisa, assim, pelo menos ter publicado. É um incentivo para que as pessoas não guardem as histórias na gaveta. É um incentivo para que as pessoas não fiquem com vergonha de falar, eu escrevo e eu escrevi essa história. Eu sou o escritor e autor dessa história XPTO. Venham ler a minha história. Para que você pare de ter vergonha de mostrar para as pessoas que você escreve. Eu tinha muita vergonha disso e hoje eu superei essa vergonha. Em qualquer lugar, qualquer apresentação que eu tenho que fazer, eu falo, eu sou escritora, eu tenho orgulho de falar isso. E eu tenho meus livros publicados. Juliana, e aí, a publicação do livro? Eu tenho que ser física, então, para eu me considerar um escritor? Não, pequeno gafanhoto, não precisa. A gente tá em pleno século XXI, por favor, né? Falar que você tem que ser um escritor, é escritor apenas daquelas pessoas que publicaram livros físicos com grandes editoras, porque se não for assim, você não é um grande escritor, é muita baboseira. Eu gosto muito de pegar o exemplo do ramo da música, né? Do mercado de música. Mercado musical. A gente tem no mercado musical o Spotify. E o que isso tem a ver com o nosso mundo de escrita? Eu já vou chegar lá, presta atenção nessa análise que eu vou fazer, que talvez isso abra sua mente. No Spotify, e graças ao YouTube e ao Spotify, hoje em dia um músico e um produtor musical, ele não precisa mais passar por uma gravadora para ter a sua história escutada por várias pessoas. A gente tem, por exemplo, aquela banda Moleskine, alguma coisa, sei lá, que estourou um sucesso aí no TikTok, né?
TikTok e no Instagram, Reels e etc. E aí eles foram conhecidos. Se você vai lá no Spotify, eles têm 3 músicas, não tem necessariamente um contrato com uma editora. A gente tem vários outros artistas independentes. A própria Luísa Sonza começou assim também, como artista independente no YouTube. A gente tem outros artistas também que começaram assim, sem necessariamente precisar. Ela não era uma musicista, né? Ela não era uma artista só porque ela não tinha uma editora. Ela não era uma artista só porque ela não tinha um álbum físico lançado. Hoje em dia, várias bandas até conhecidas lançam singles dentro do Spotify, dentro do YouTube. A própria Anitta não necessariamente lança um disco com 10 músicas. Ela lança um single, né? E aquele single viraliza e tal, e ela vai pro próximo e vende aquele single, digamos assim. Vende, né, nos shows e etc. Por que, então, a gente, no nosso mercado editorial, tá dizendo que uma pessoa não pode se considerar um escritor porque ela publica no Wattpad? Por que a gente não pode considerar uma pessoa de escritor, porque se ela é um escritor, se ela publica um e-book na Amazon, que é o nosso Spotify? A Amazon, o Wattpad, é como se fosse o Spotify do escritor. Por que a gente acha que a pessoa não pode ser escritora por ter um livro digital? Não existe isso, gente. Vamos parar, vamos desmistificar isso. Já acabou essa era de que você precisa ter um livro físico. Você não precisa ter um livro físico para se considerar um escritor. Eu, pelo menos, defendo muito isso. E não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não tenho medo nenhum, porque tem sim aquelas pessoas mais arcaicas que, não, se você não tá publicado por uma editora, você não pode ser considerado um escritor. Pode sim. Porque você escreveu aquela história, você está lutando para que isso seja publicado. E a gente está numa era onde o digital importa. O digital não é mais só aquela questão de, superficial, ninguém dá atenção. Não! Boa parte dos leitores hoje estão no digital. Muito menos físico do digital. Muita gente está vendendo livro físico porque tem uma boa presença no digital. Então, o digital importa. E se você tem um livro digital, importa também. Você pode sim se considerar um escritor. Não tenha vergonha. Eu não posso ser uma escritora porque eu só publiquei um livro no Wattpad. É o seu livro. Você só escreveu você só escolheu aquele veículo para publicar. E tá tudo bem. Um artista, um músico, pode escolher o Spotify. Tá online, ele não tem um disco. Até porque hoje, a gente sabe que vender disco é até... ultrapassado, na verdade, né? Tem gente que vende ainda, mas é até ultrapassado, porque as pessoas não compram mais disco, não compram mais DVD, não compram mais essas coisas pra ficar ouvindo, né? Escuta no Spotify mesmo, baixa da internet. Os livros, pra mim, vão seguir a mesma tendência. Vai continuar existindo um livro físico, porque é diferente. O livro físico, ele é como se fosse um item de coleção. Um item para enfeite, né? As pessoas gostam de ter estantes enfeitadas, cada vez procurando capas mais bonitas. O livro físico não vai deixar de existir, mas o livro digital ganha tanta importância quanto o livro físico. E não só um e-book bonitinho publicado na Amazon. O livro que você publica no Wattpad também é um livro digital, também é um e-book. É uma história completa que tá lá, então é um livro, só tá sendo publicado num formato diferente. Beleza? Hoje em dia a gente tem até livros sendo publicados em áudios, né? Em audiobooks. A gente tem... hoje no Brasil a gente já tem alguns, mas não está tão alto assim como... tão em alta quanto é nos Estados Unidos. Eu tô doida pra que isso chegue logo aqui. Porque eu tô doida pra fazer também os meus. Eu já tenho um episódio, mas o que é? São os podcasts de storytelling. Não é um audiobook necessariamente, mas é um storytelling um podcast de storytelling, ou seja, a pessoa vai narrando uma história. Às vezes tem outros convidados que fazem vozes, tipo as rádios novelas, gente. Quem aí é da época da rádio novela? Eu era quando eu era muito criança, já escutei rádio novela na minha vida, tá? Quando eu era muito criança. Mas que, foi uma regravação de uma rádio novela, alguma coisa do tipo. Mas quem aí já sabe o que é uma rádio novela? E agora tá no Spotify, né? Com a era dos podcasts também você pode criar. Imagina, você pega um bom gravador, né? E narra a sua história. E coloca no YouTube pra pessoa ouvir, no Spotify da vida, que agora você pode criar lá seu podcast e colocar e subir a música, né? Manda pede pra alguém fazer uma ilustração e coloca no fundo como áudio, viraliza no TikTok, qualquer coisa do tipo. Eu só tô dizendo que não tem mais essa barreira, sabe? Não é nem mais necessariamente o livro físico. Existem outras coisas que você pode compartilhar a sua história também. Ok? Nossa, falei bonito agora, hein? Falei justamente pra te incentivar. E
Na publicação pro Wattpad, especificamente, né, eu só quero que você entenda também que não é o número de seguidor que te faz menos ou mais escritor. Porque se a gente começa, ok, as pessoas entendem, beleza, se eu publicar um livro no digital, eu posso ser considerado um escritor, mas aí a pessoa vai lá e pensa, não... eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho tantos leitores, então eu não sou meu escritor. Não é o número de seguidores, assim como também não é o número de vendas que você faz do seu livro que vai te tornar ou não escritor. Você é o autor daquele livro, você é o escritor daquele livro. Você pode dizer, olha, eu sou escritora, jura? Que livro que você escreveu? Olha, esse daqui. Manda o link pra pessoa, até mais fácil, né, do que falar, compra esse livro físico. Manda o link pra pessoa ler. E assim você vai conseguindo mais leitores. É possível você também se tornar um escritor independente do número de seguidores que você tenha. Se você tiver mais seguidores, ótimo, mais leitores, isso significa, né? Mas se você não tem, por enquanto, não necessariamente isso te diminui como escritor, beleza? Tome isso como um incentivo. Escreva porque você ama. Tá? Seja um escritor ou escritora que você deseja ser e não deixe as regras do mercado encaminharem você para isso ou te travarem para isso. Da próxima vez que te perguntarem, você fala, eu sou uma escritora porque eu tenho essa história publicada. Mas, como eu falei, eu de fato considero o escritor aquela pessoa que minimamente publicou uma história. Dentro da jornada Aprendiz Escritor, o aluno, ele... chega do zero, muitas das vezes. Tem aluno que nunca nem escreveu nada, tem alunos que já escreveu, mas nunca publicou uma história. Então lá, para você concluir, de fato, você precisa publicar a história, e óbvio, eu ensino todo passo a passo. O programa de 20 semanas é para a pessoa sair da ideia e escrever, revisar e publicar a história, que tem todo passo a passo lá. Eu espero que, quem sabe, você seja um próximo aluno da jornada e finalmente saia de ser só o fã e se torne um escritor também. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, porque eu quero, mesmo que você pare de sei lá, se menosprezar, se achar menos escritor por conta de alguns detalhes, ou ficar com esses medos, esses frios na barriga. Não! Vamos lá, tenha orgulho de ser escritor, não tenha vergonha, não tenha medo, e bora escrever cada vez mais histórias, para aí sim você se tornar um escritor publicado com muitas histórias no mercado. Meninas, é isso por hoje. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Eu espero que esse plot tenha te ajudado a desmistificar isso e que você tenha orgulho de ser o escritor que você é. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.